paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão me ouvindo da cidade de Volta Redonda. Um abraço também aos irmãos que estão me ouvindo de Moreira César, de Tombos, de Porciúncula, de Vargem Alegre, de Lorena, de Itanhandu, de todos os lugares que a Igreja Promessas de Jesus está. Irmãos, vamos meditar no milagre maravilhoso que Jesus realizou, que foi a ressurreição de Lázaro. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo de número 17. João 11, 17, diz assim: Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a esperavam, que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas e linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Meus amados irmãos, a morte ela amedronta a maioria das pessoas, né? Tem pessoas que não gostam nem de ir num velório. Como é triste, né? Perder pessoas queridas. Quantos irmãos queridos que se foram e às vezes a gente sente muita falta. Eu me lembro aqui em Lorena, né? O pastor Fernando, ele sempre me ajudava a contar as ofertas. Estava sempre presente nos cultos. E quantas vezes eu sinto a falta dele e de outros irmãos também, que um dia se foram. Muitas pessoas acreditam que o corpo é a única realidade e que não existe o espírito. O nosso Senhor Jesus, ele disse o seguinte: não tema aquele que pode matar o corpo e depois nada pode fazer, mas tema aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno.
Então nós vemos que o homem tem algo que sobrevive após a morte, que é a alma, o espírito. Na época de Jesus, existiam vários grupos religiosos, os principais dos grupos eram os saduceus e os fariseus. Saduceus não criam na existência de anjos, na ressurreição dos mortos. Fariseus criam na existência de anjos, na ressurreição dos mortos. Paulo até sabia que o sinédrio estava dividido entre fariseus e saduceus, e no momento que ele ia ser julgado, ele disse que ele era fariseu, que ele cria na ressurreição dos anjos, né? Que ele cria, assim como os fariseus, que havia ressurreição, e cria na existência dos anjos. E o sinédrio, né, entrou em discussão. Paulo se aproveitou dessa divisão. Esses irmãos que não creem na ressurreição, eles chegaram diante de Jesus com uma questão que eles achavam que era difícil e que iam chegar a desmascarar Jesus ou a provar que não existe ressurreição. E a questão era a seguinte: um homem casou com uma mulher, ele morreu. Como a lei de Moisés mandava, o irmão casou com a viúva. Isso aconteceu, né, várias vezes. E aí eles perguntaram: e na ressurreição, Senhor? Quem vai ser o marido dessa mulher? Ou seja, que confusão, né? Bom, Jesus então, ele respondeu: olha, as escrituras dizem que Deus é o Deus de Abraão. Deus não é Deus de mortos. Então Abraão está vivo. Ó, meu querido irmão, na transfiguração não apareceu a Jesus Elias e Moisés? Eles conversavam com Jesus? Então os mortos que morreram na fé, eles estão vivos. O seu espírito está consciente. E eles estão vivos. E um dia o Senhor vai chamá-los da sepultura e vai lhes dar um corpo que não morre mais. Então o nosso Senhor Jesus, o Deus que nós servimos, é Deus de vivos e não de mortos. Amém? Então o nosso Senhor Jesus falou para eles: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque não acreditavam que Jesus podia ressuscitar um morto. Aqui Jesus falou que um dia ele vai chamar da sepultura os mortos, para que as pessoas pudessem acreditar que ele tem esse poder. No seu ministério, Jesus realizou 3 ressurreições. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer. Ela tinha acabado de morrer. E Jesus chegou na casa e disse: olha, ela dorme, porque para Jesus os mortos dormem. Glória a Deus. E as pessoas deram risada, porque não acreditavam, não conheciam o poder de Jesus, o poder de Deus. E aí Jesus mandou todo mundo sair, ficou Pedro, Tiago e João. O Evangelho registra essa frase na língua hebraica. Jesus disse: Talita cumi, quer dizer, menina, levanta. E a menina se levantou. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, estava a caminho da sepultura. E agora Jesus ressuscitou a Lázaro, que já fedia, que já estava há 4 dias na sepultura. Então nós cremos que Jesus tem o poder para ressuscitar os mortos. Ele mostrou isso, ele demonstrou isso. Então nós temos um consolo com relação àqueles que morreram. Nós cremos que um dia os mortos vão ressuscitar. E Jesus também disse lá em São João 5 que aqueles que tiverem feito bem vão ressuscitar para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem feito mal para a ressurreição da morte. Então quem ainda não crê em Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, tem que fazer isso. Tem que crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e buscar uma nova vida em Cristo. Irmãos, algo interessante que esse milagre nos ensina é que Deus tem seus planos. Deus não chega atrasado, Ele chega na hora certa, Ele chega na hora que Ele planejou. As irmãs de Lázaro acharam que Jesus tinha chegado atrasado, que se Jesus estivesse ali o irmão não teria morrido, mas Jesus planejou chegar nesse momento. Olha, meu querido irmão, Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Ele ficou alguns dias na cidade onde ele estava, esperando Lázaro morrer. Quando Lázaro morreu, ele disse: olha, Lázaro dorme, eu me alegro, porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E os discípulos falaram: olha, se ele está dormindo, tá bom. Jesus falou assim: não, ele morreu. Jesus tinha usado dormir como um eufemismo para a morte, né? E Jesus chegou no momento certo. Não foi assim que aconteceu, meu querido irmão,
com Abraão, Deus não esperou ser impossível que Sara desse à luz para que Deus lhe desse um filho. Às vezes Deus espera um momento exato, um momento em que parece que não há mais saída, não há mais chance para ele operar, porque quando é impossível, os homens têm que dar glória a Deus, né? Muitos não creram, mesmo vendo a ressurreição de Lázaro, mas muitos creram que Jesus era o Cristo, né? O Filho de Deus, aquele que o Antigo Testamento falava que era o escolhido de Deus e que um dia ia reinar sobre Israel. Então, irmãos, Jesus esperou mesmo Lázaro morrer. Talvez você esteja vivendo uma situação em que você acha, agora Deus não salva mais meu filho. Agora não tem mais jeito. Tem jeito sim, irmãos. Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Jesus chegou ali e sentiu a tristeza das pessoas. Jesus era amigo daquela família. Jesus já tinha passado momentos agradáveis na cidade de Betânia, na casa de Lázaro, com suas irmãs. E agora ele chegou ali, ele até chorou. Jesus chorou. Né? Jesus sente a nossa dor. Ele chora também. E ele pode hoje atender o seu pedido, se você tem sofrido, se você tem achado algo impossível na sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Quero agradecer aos irmãos que têm acompanhado, que têm deixado seu comentário carinhoso. O nosso objetivo é evangelizar, levar a palavra de Deus. Então, se inscreva no canal, compartilhe os áudios para que mais pessoas possam ser alcançadas. Feche seus olhos, vamos orar comigo. Senhor Deus, tem muita gente achando impossível conseguir um emprego no meio dessa crise, mas nós sabemos que para ti não há impossível. Abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Senhor, muitos irmãos estão enfermos, estão perdendo a esperança, achando que não vão ser curados. Pai, nós cremos que tu pode todas as coisas, Pai, opera na vida daqueles que estão enfermos. Senhor, te pedimos por aqueles que querem ter sua vida transformada, Pai. Pede a libertação de um vício, de um pecado, que o teu Espírito Santo venha agir. Senhor, eu não sei o que o seu povo tem pedido, tem sofrido, tem desejado, mas tu sabes. Ouve cada oração feita agora, Pai. É o que eu te peço. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço a todos, que Deus abençoe.